A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que tem tomado uma proporção muito grande. Tem trazido sequelas individuais, coletivas, temporárias e permanentes. A depressão. A depressão não é frescura. E eu vou falar com muita propriedade porque eu tenho uma mãe que passou por esse período e foi longo, doloroso e de muitas angústias. Não só para ela, mas para nós, filhos que estávamos vivendo também esse período com ela. E vou falar com muita propriedade também porque não tenho uma mãe que viveu apenas esse período, mas também vivi isso na pele. Pouquíssimas pessoas sabem do que vou falar nesse vídeo. Pouquíssimas. Praticamente ninguém, a não ser a minha esposa. E eu, por alguns dias, por alguns momentos, eu compartilhei com ela sobre o que eu estava sentindo, sobre um desânimo profundo, sobre a vontade de não querer falar com ninguém, a vontade de querer ficar sozinho, a vontade também de não querer ouvir ninguém, o depressivo, ele vive num mundo, um mundo blindado. Ele não quer que ninguém tenha acesso a ele e ele não permite que as chaves de acesso sejam dadas às pessoas. Ele vive nesse período. E quem está de fora precisa entender o processo depressivo, não aceitar, não aceitar, mas de uma forma sábia envolver o depressivo num campo fora da vida e do mundo que ele está vivendo. A depressão, ela mata. Quando não mata, traz sequelas individuais para aquele que a tem e também traz sequelas para aqueles que o rodeiam. Essas sequelas podem ser permanentes, também podem ser temporárias. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo bíblico que eu acredito, tá? Embora não seja psicólogo, mas por ter vivido, por ter sentido, eu consigo encontrar algumas características que estavam em mim, na vida da minha mãe, nesse personagem. E eu vou falar para vocês o que eu fiz, né? O que minha mãe fez para a gente passar por esse momento. É difícil sair, mas é possível. E a depressão, seja breve, seja longa, ela é terrível, ela é terrível. Então não quero ser repetitivo, mas quero falar para você, depressão não é frescura, tá? E é normal que aquele que não tem veja o depressivo como alguém que está sendo fraco, né? Alguém que está sendo muito vulnerável, que está se deixando levar fácil, que é bobeira, e não é nada disso, tá? A gente precisa encarar a depressão com seriedade. E repito, não fazer com que o depressivo se encontre num ambiente em que ele permaneça no estágio depressivo. Os que estão de fora precisam de ferramentas para ajudá-lo e é possível. Eu estou aqui para testemunhar que passei, não estou mais, porque Deus, ele é muito bom e misericordioso. Para esse vídeo não ficar longo, né, já são 3 minutos, Elias, por exemplo, o profeta Elias, ele viveu os seus momentos áureos, capítulo 17, capítulo 18. Eu entendo biblicamente que o capítulo 19 de 1 Reis, ele é muito estratégico, porque ele equaliza a vida de Elias, ele humaniza a leitura daqueles que fariam. Porque se Elias fosse apenas o Elias do Carmelo, fosse apenas o Elias do Querite, o Elias da casa da viúva, talvez a gente colocaria Elias num patamar inalcançável. E muito pelo contrário, Elias é homem sujeito às paixões como nós somos. Foi um profeta e tanto, mas o capítulo 19 vai humanizar, vai permitir que a gente que leia, a gente tenha uma percepção de que Elias tinha as suas debilidades, as suas limitações. Após o Carmelo, você conhece a história, Elias vai ouvir uma ameaça de Jezabel, vai deixar o seu moço, o seu companheiro em Berseba, vai ficar debaixo de um zimbro, completamente depressivo, gente. Ele até pedir a morte, pede a morte.
Um anjo aparece, diz a Bíblia Sagrada que esse anjo vai providenciar comida, o pão, né, cozido em pedras abrasadas, água, e pelo texto você vai entender que Elias nem se levanta para comer. Elias, do jeito que está, deitado, ele come, bebe e volta a dormir. Característica de depressivo. Gente depressiva, o sono é um refúgio. O sono é uma zona de refúgio que o depressivo usa para fugir da sua realidade. É uma zona de escape. Nossa, como que eu vivi isso, gente? Qualquer problema, qualquer situação que aglomerava sono, dormir. É o que ele está fazendo aqui. Só que a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, o próprio Deus, toca ele do lado e pede para ele se levantar e comer. Deus está intervindo no processo depressivo de Elias. E o processo depressivo de Elias era Deus tirando Elias da zona de conforto. Porque Elias nem levantar no primeiro momento, levantou. Deitadinho mesmo, comeu, voltou a dormir. Mas no segundo momento o Senhor falou, levanta e come, Elias. Levanta e come. Deus estava querendo provocar reações em Elias. Aí Elias comeu, se levantou, comeu e caminhou. Deus não desistiu de Elias porque Elias estava desistindo da vida e até pedindo a morte. Não, Deus continua amando Elias, como Deus continua amando você. Quem sabe você que esteja me ouvindo não esteja passando por esse processo depressivo. Deus tem cura, Deus tem poder para libertar você dessa depressão, em nome de Jesus. Aí diz o texto que Elias caminha por 40 dias, entra numa caverna. Quando Elias entra numa caverna, o Senhor se revela a ele. Vem a palavra do Senhor. Está aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Que fazes aqui, Elias? Gente, Deus, ele é onipresente. O nosso Deus não é pego de surpresa. E como onipresente, o Senhor sabia que Elias ia entrar naquela caverna. Deus chega primeiro. E o interessante é que Deus não fala para depois Elias deitar. Primeiro Elias entra, passa a noite, como diz o versículo 9, ele ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Por que Deus não fala logo que Elias entra na caverna? Elias entra na caverna. Porque eu vejo Deus como um pai tão amoroso, exatamente como nós pais nos comportamos quando a criança está ali nos seus primeiros dias de vida e a gente coloca o dedinho no nariz, né, para sentir se a criança está respirando, se a criança está viva. Eu vejo Deus ali na caverna olhando para Elias com um olhar amoroso, olhar de pai. Aí depois o Senhor fala para Elias, Elias, o que você faz aqui? Aí Elias vai falar que ele é o único profeta, aí Deus vai se revelar. Ele está dentro da caverna, mas no versículo 13, depois de uma experiência tremenda que Elias vive aqui, Deus vai falar, a Bíblia diz assim, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Olha só, Elias já não está mais dentro da caverna, Elias está na entrada da caverna. Então, o processo de libertação daquele que está depressivo, ele não é imediato, é um processo contínuo. Primeiro Elias está debaixo do zimbro, aí Deus tira ele do zimbro, coloca pão, providencia água, Elias ainda caminha 40 dias, mas daqui a pouco Elias tem uma recaída. Poxa, Fabiano, mas você não acha que depois de caminhar 40 dias, 40 noites, Elias não era digno de descanso? Sim, concordo. Deus não está querendo conduzir Elias aqui à exaustão, de forma alguma. Mas Deus conhece Elias. Deus sabe que Elias está num processo de libertação. E aí, essa entrada na caverna parece que é Elias voltando, regredindo no seu processo psíquico, emotivo, né? Depressivo. Aí Deus intervém. E quando Elias está na entrada da caverna, Deus pergunta mais uma vez, que fazes aqui, Elias? Nós encontramos aqui um episódio de um homem de Deus que viveu um processo depressivo. Tá? E a experiência que eu tive, que minha mãe teve, foi uma experiência com Deus. O próprio Deus, ele usa de meios para nos tirar ou debaixo do zimbro ou de dentro da caverna. E foi o que o Senhor fez. O Senhor usou amigos, o Senhor usou a sua palavra, o Senhor usou a sua própria presença e foi nos envolvendo até quebrar esse jugo. E hoje nós estamos livres, graças a Deus. Livres.
graças a Deus. No entanto, a experiência que Elias teve aqui de sair debaixo do zimbro para entrar na caverna, aquele que vive o processo depressivo, ele precisa estar atento. Porque quem sai debaixo do zimbro pode viver ainda em algum momento algum reflexo, algum resquício, alguma retaliação ao ponto de ser tentado, né? Tentado por conta da pressão, das pressões, por conta das afrontas, das dificuldades, voltar e entrar numa caverna. Mas o Deus que tira debaixo do zimbro é o Deus que se revela na caverna e que nos livra definitivamente. Então, é um ex-depressivo que está falando para você, que talvez esteja em depressão, que é possível, Deus é poderoso, Deus é gracioso, Deus é tremendo. E Ele tem poder para libertar você dessa depressão, tá bom? Eu quero encerrar este vídeo orando por você, orando, clamando a Deus para que o Senhor te abençoe, repreenda essa depressão, independente de que origem se é maligna, se é pós-parto, seja lá que depressão, que origem for. Uma coisa eu lhe garanto, não é de Deus, não é projeto de Deus para a tua vida. O projeto de Deus para a tua vida é alegria, paz e justiça no Espírito. Vamos orar? Senhor, eu oro por esta pessoa que está me assistindo, que talvez esteja vivendo um processo depressivo. Eu oro para que o Senhor liberte, envolva essa pessoa na tua graça, na tua presença, em nome de Jesus. Quebre esse jugo, Senhor. Da mesma forma que o Senhor libertou a minha mãe, libertou a minha vida, o Senhor pode também libertar esta pessoa para a glória do teu nome. Manifesta, Senhor, o teu poder, revela-te a esta pessoa no nome de Jesus. Amém e amém. Se você é uma das pessoas que não está depressiva, mas conhece alguém, compartilhe esse vídeo e eu sei que essa pessoa vai ser muito abençoada para a glória do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.